Muito bem, vamos então continuar nosso assunto. Vamos ler hoje, nesse momento, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Apenas um versículo dessa vez. Verso 36, Atos capítulo 15, versículo 36. Diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Somente esse versículo que vamos ler agora para a nossa meditação. Eu quero extrair desse versículo essas duas expressões, quando Paulo diz a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos. Então essa expressão, visitar os irmãos, por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Qual era o propósito dessa visita? Para ver como passa. Para ver como passa. Então, ligando esse versículo com o assunto que a gente começou a compartilhar no primeiro período, trabalho de pastoreio, de liderança, de apacentar as ovelhas, de apacentar o rebanho do Senhor, eu creio que não há como esse trabalho ser feito melhor se nós não incluirmos o trabalho de visitação aos irmãos, literalmente a visitação às casas, a visitação a cada membro. É claro que eu estou tirando aqui um pouquinho fora do contexto, que Paulo está falando para Barnabé, vamos voltar naquelas localidades, onde eles haviam pregado o evangelho, pessoas haviam se convertido, e agora ele está falando com Barnabé, vamos voltar para ver como aqueles irmãos passam. Então eu estou tirando apenas essa expressão do versículo, para a gente, pelo menos nesse período, a gente pensar um pouquinho mais sobre a importância desse trabalho de visitação, literalmente a visitação a cada membro, a cada família que pertence à igreja do Senhor Jesus numa localidade. Então uma igreja composta aí dos seus 30, 40, 100, seja quais forem os números, é muito importante, é fundamental que cada casa dos crentes esteja sendo constantemente visitada pelos irmãos em geral, e depois vamos falar mais um pouquinho, mas especialmente por aqueles que lideram uma igreja, pelos presbíteros, os anciãos de uma igreja local. Voltemos agora para visitar os irmãos, para ver como passam. Não é visitar para ir lá e pregar para eles, ensinar para eles, corrigi-los, exortá-los, condená-los. Isso precisará ser feito sim em algumas ocasiões. Mas Paulo, como apóstolo, junto com seu companheiro Barnabé, está dizendo, vamos visitar para ver como passa. Simplesmente para perceber as coisas. E de acordo com o que eles percebessem, certamente estariam prontos para suprir a carência que eles pudessem ver ali. Mas, primeira mão, vamos visitar para ver como passam. Eu creio que é um trabalho muito importante, fundamental para a vida de qualquer igreja local, onde quer que se encontre essa igreja do Senhor. Então, nesse período, a gente vai dar atenção total a esse assunto, de visitar os irmãos. Agora, por que a gente deveria dar destaque a esse assunto de visitação aos lares, de visitação aos crentes? Será que a gente simplesmente está valorizando isso como sendo uma tradição dos irmãos? Será que os antigos faziam visitas, então a gente tem que fazer também? De onde a gente tira essa importância do trabalho de visitação? Primeiro, o Senhor mesmo foi o primeiro visitador. Nosso Deus, foi Ele que veio nos visitar. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos visitar.
Lemos lá no Jardim do Éden que o Senhor visitava o jardim antes da queda, conversava com o homem, deu serviço, deu trabalho, deu a honra para o homem. E o homem pecou, se afastou do Senhor. E o que Deus fez? Visitou o homem. Ele desceu, foi ao jardim, falou com o homem, foi atrás do homem, procurou o homem. Então, o Senhor Deus é o primeiro visitador. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, aliás. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se Deus visitava, foi o primeiro visitador, como filhos de Deus, nós também precisamos e devemos gastar o nosso tempo na visitação, especialmente aos irmãos, aos membros da igreja. O Senhor Deus não somente visitou no jardim o casal, mas Ele continuou visitando o ser humano com o passar das gerações. Lemos em Gênesis capítulo 12, que Ele visitou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e fez aquela grande promessa para Abraão. Mais à frente Ele vai visitar Sara, depois Ele vai visitar Jacó, e assim por diante. Ele vem visitando os seres humanos, Ele vem visitando os homens, e sempre trazendo alguma coisa para os homens. Lemos no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que estava com Deus, por meio dele foram criadas todas as coisas. Verso 14 vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio nos visitar. O Senhor Jesus Cristo veio nos visitar. E Ele esteve aqui nessa visita durante alguns anos. E aqui Ele foi visto, sua glória foi vista, a glória do Pai foi vista nele. O Senhor Jesus também visitou os homens. Quando Ele estava chegando naquela cidade onde estava saindo um sepultamento, né? Filho da viúva de Naim, e Ele ressuscitou aquele menino. Aí o que foi dito acerca daquela ocasião? Deus visitou o seu povo. Foi literalmente isso, Deus visitando os seres humanos e trazendo ressurreição, trazendo bênçãos, trazendo consolação para aquela família. Que consolação aquela família recebeu, e os amigos, vendo aquele menino sendo levantado, ressuscitado por uma visita do Senhor. Não somente veio visitar a terra, mas visitou um velório, esteve ali junto, compartilhando da dor daquelas pessoas. O Senhor visitou o seu povo. Lemos nos evangelhos que o Senhor Jesus gostava de visitar mesmo as casas, mas havia uma casa em especial, né, que ele visitava constantemente, né, o lar de Lázaro, Maria e Marta, em Betânia, e ali era realmente uma constante, as suas visitas constantes ali naquela casa. O apóstolo Paulo, ele começa a sua vida cristã, ele se converte no caminho de Damasco, ele está isolado lá naquela casa, e o que começou realmente a vida e o ministério do apóstolo Paulo? Uma visita. Ananias foi visitá-lo, orou por ele, depois ele foi batizado e logo está testemunhando e pregando, e depois chamado para ser apóstolo. E o apóstolo Paulo, quando está no seu ministério, ele vai lembrar os irmãos em Éfeso, os presbíteros de Éfeso: olha, vocês se lembram de que eu visitava de casa em casa, testemunhando da fé, do arrependimento e da fé em Cristo, de casa em casa, não somente nas reuniões públicas, mas também de casa em casa. Então ele visitava, o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também, no seu serviço, no seu ministério, quando o evangelho vai sair dentre os judeus e alcançar os gentios, lemos que o apóstolo Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, em Jope. Estava numa visita. E foi naquela visita que o Senhor revelou a ele: você precisa levar o evangelho aos gentios. E ele sai dali para uma outra visita, a casa de Cornélio. A casa estava cheia, e naquela visita ele prega o evangelho, o Espírito cai sobre todos. Há uma conversão em massa ali. O evangelho foi aberto também, a porta foi aberta também aos gentios. Então, nós poderíamos, quem sabe, citar muitos outros textos, né, outros exemplos de visitação e de bênçãos que surgiram de uma visitação. Então, eu creio que nós poderemos ser muito incentivados ao trabalho de visitação através desses textos, né? Mas pensando especificamente no trabalho de cuidado com as ovelhas do Senhor, o pastoreio da igreja, não creio que haja um trabalho com sucesso
se nós não incluirmos um zelo, um capricho, um esforço na visitação a cada casa dos membros da igreja e fazermos isso com uma certa frequência. Às vezes a gente pergunta em alguma igreja, talvez até menor, né? Os irmãos aqui, eu faço a mesma pergunta, os irmãos aqui conhecem todas as casas dos irmãos? Todos os irmãos que estão aqui conhecem também todas as casas dos membros da igreja aqui? Precisa conhecer, precisa. E se fosse uma igreja maior também, é mais difícil, mas uma igreja menor é mais fácil. Uma igreja média é um pouquinho mais difícil, uma igreja maior muito mais difícil. Mas é preciso a gente conhecer a casa dos irmãos. Ali deveria ser o nosso lar também. É o lar da igreja, é o lar do Senhor Jesus Cristo. E o lugar onde o amor fraternal, a compreensão, a misericórdia, a graça vai se manifestar no nosso meio. É nas casas, nas mesas dos irmãos. Mesas bem pequenininhas, simplesinhas, mesas um pouquinho maiores, mesas grandes, mas os irmãos estarão ali compartilhando da fé, da experiência, das aflições, em oração, leitura bíblica, conversa, descontração. Tudo isso faz parte desse trabalho pastoral na vida de uma igreja do Senhor. Os irmãos primitivos faziam isso, né? Então, deixando o Senhor, deixando os apóstolos para trás, os irmãos primitivos faziam isso. A gente lê aquele texto tão precioso de Atos capítulo 2, né? Verso 42 em diante. Os primeiros convertidos, como que eles viviam? Unânimes no templo, todos os dias no templo. E depois, de casa em casa, comendo as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, né? E todos os resultados que vinham depois disso. O Senhor ia acrescentando àquela igreja os que iam sendo salvos. Mas os irmãos estavam sempre juntos, nas reuniões. E depois das reuniões, de casa em casa. Será que aqueles irmãos não trabalhavam, não tinham ocupação? Logicamente que todos eles tinham a sua ocupação. Não eram irresponsáveis. Mas mesmo com as suas ocupações, eles arranjavam tempo. E é o que nós precisamos fazer hoje. Nós temos as nossas ocupações, cada um tem as suas. E muito mais ocupações hoje do que naquele tempo. Mas nós precisamos arranjar tempo para conhecer a casa dos irmãos e visitar uns aos outros. Queria pensar um pouquinho sobre quem são as pessoas que deve visitar numa igreja local. Aí talvez alguém se ajeite no banco, acho que eu vou ficar livre dessa aí. Isso não é responsabilidade minha, não. Eu acho que tem 3 grupos que a gente pode apontar como aqueles que podem visitar os irmãos. Então, em primeiro lugar, os presbíteros da igreja, os anciãos. Como nós já falamos, esse é um outro assunto, certamente os irmãos conhecem bem esse assunto da liderança da igreja, que ela é formada por irmãos que o Senhor levanta, que o Espírito Santo levanta e constitui presbíteros numa igreja. Eles são os presbíteros, eles são os bispos, os anciãos, aqueles que pastoreiam o rebanho. Cada igreja deve haver um plural, né, de anciãos, de presbíteros, não um só, mas vários irmãos, quanto mais melhor para o funcionamento da igreja. Então, esses irmãos, em primeiro lugar, são aqueles que devem se dedicar a esse serviço, mas se dedicar com muito zelo nesse serviço de visitação aos lares, de visitação aos crentes. Uma das exigências para os presbíteros, né, naquelas listas de qualificações, 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 3, né, Tito capítulo 1, uma das exigências é aptos para ensinar. Eu não entendo aquilo ali como apto para pregar, vir aqui e usar aqui 1 hora pregando. Aptos para ensinar. Às vezes, os melhores ensinos que eu já recebi foi ao lado. Não na frente, mas ao lado, assentado junto, em conversa. Especialmente com um irmão que não pregava, que nunca veio à frente. Eu nunca o vi ocupando o púlpito. Mas esse irmão assentava comigo constantemente. Já partiu para o Senhor. E os melhores ensinos que eu tive foi ouvindo esse irmão. Alguém apto para ensinar. Nunca ocupou o púlpito, mas ele era apto para ensinar. Os seus conselhos, a sua visão, muitas vezes nos livrou de caminhos perigosos que eu poderia trilhar. Aptos para ensinar. O trabalho de visitação aos lares feito pelos presbíteros vai ajudar muito os próprios presbíteros.
antes de ajudar os membros da igreja, os próprios presbíteros serão talvez os mais beneficiados. Eu queria ler um texto em Provérbios, capítulo 27, o livro de Provérbios, capítulo 27. O versículo 23, Provérbios capítulo 27, e o versículo 23 nos diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Talvez se a gente quisesse, hoje à tarde, nesse estudo, enfatizar a responsabilidade dos presbíteros em cuidar do rebanho, a gente teria enfatizado só a parte final do versículo 23. Cuida dos teus rebanhos, cuida do teu rebanho, cuida das tuas ovelhas. Mas o versículo vem dizendo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E só depois, cuida dos teus rebanhos. Então, esse trabalho de visitação, eu creio que vai ajudar muito o presbitério. Os presbíteros serão os primeiros beneficiados, porque eles estarão dia a dia nessas visitas, nesse contato, nessa amizade, nessas conversas de casa em casa. Eles vão estar conhecendo melhor o terreno que eles vão plantar, o terreno que eles vão semear a sua semente. Eles vão estar conhecendo cada ovelha com a sua particularidade, com as suas dificuldades, com as suas aflições, com as suas carências, com as suas limitações. E esses presbíteros, alguns deles serão ensinadores, vão ocupar o púlpito e vão ensinar a igreja muitas vezes. E esses irmãos serão muito beneficiados no seu ministério se eles passarem a conhecer devidamente o seu rebanho, saber o nível de intelectualidade que o rebanho tem, o nível emocional que o seu rebanho tem, o nível de compreensão e assim por diante, as dificuldades, as carências, as fraquezas. E então, nesse trabalho de visitação nas casas, sendo feito com frequência, estará ajudando esses presbíteros, quando eles abrirem a Bíblia em casa, em oração, pedir, Senhor, o que eu devo transmitir na quarta-feira? O que eu devo transmitir no domingo? Esse conhecimento que eles vão tendo, com contato particular com as ovelhas, vai enriquecer o ministério desses presbíteros. Eles poderão ministrar com mais proveito aquelas ovelhas que eles passaram a conhecer melhor, em detalhes. Quantas vezes nós, às vezes, percebemos que um irmão traz um ensino na igreja, um ensino preciosíssimo, um ensino riquíssimo de detalhes, um ensino de grande espiritualidade. Mas a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e você percebe ali irmãos idosos, que já não estão conseguindo acompanhar. A gente olha para um lado, um irmão analfabeto, que não conseguiu aproveitar as palavras que ele falou. Um jovem recém-convertido, que não tem nenhuma noção da Bíblia, e ele não está conseguindo entender nada. Mas nós, os mais amadurecidos, estamos maravilhados diante daquele ensino. Mas não é o ensino próprio para o rebanho. Não vai alimentar o rebanho, vai alimentar algumas ovelhas, poucas. A maioria do rebanho vai ficar no ar, talvez, com aquele ensino muito rico, mas que deveria ter sido baixado ao nível das ovelhas. Se ele visitasse o rebanho, ele conheceria o estado das suas ovelhas, e então ele poderia cuidar do rebanho com mais qualidade. E muitas vezes, tendo que condescender com o rebanho, alimentá-los na altura deles, né? Transmitir um ensino de acordo com a capacidade que eles estão tendo para receber. Então, os presbíteros, os anciãos de uma igreja, precisam realmente zelar por esse serviço de visitação aos lares da igreja. Qual seria o outro grupo? Agora quem ficou folgadinho aí disse, não, agora você vai ser incluído. Todos os irmãos, indistintamente, irmãos e irmãs, todos, novos e velhos, todos são chamados a visitar, todos são chamados a compartilhar esse serviço, não deixar só para os presbíteros. É um serviço muito pesado só para eles. Será muito difícil para somente os presbíteros fazerem esse serviço. Então todos os irmãos estão também sendo chamados a esse serviço de visitação.
Especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos aqueles que são chamados mandamentos mútuos, né? Quando tem aquelas expressões, uns aos outros, então, admoestai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, né? E assim por diante. Esse uns aos outros envolve todos os membros da igreja, sem distinção. E a visitação também deve ser uns aos outros. Eu visitar e ser visitado, visitar e ser visitado. Então, todos os irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 15, ele diz assim, deixa eu ler para não errar, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 14, diz assim, ele diz para aqueles irmãos lá em Roma: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo não está falando aqui com os presbíteros lá de Roma, ele está falando com os irmãos, ele está falando com a igreja, com todos os irmãos. E Paulo está dizendo, eu estou certo, irmãos, eu não tenho dúvidas. Ele diz, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, primeira coisa, cheios de todo conhecimento, segunda coisa, aptos para vos admoestardes uns aos outros, a terceira coisa. Paulo diz, irmãos, eu estou certo de que vocês podem admoestar uns aos outros, que vocês estão aptos para aconselhar uns aos outros, e aqui é mutuamente, todos os irmãos envolvidos nesse serviço de aconselhamento, de admoestação uns aos outros. Então, não é só os presbíteros que têm esse serviço, ou vamos dizer, essa obrigação, como muitas vezes a gente gosta de dizer, isso é a obrigação dos presbíteros, é o serviço específico deles, mas todos nós devemos compartilhar dessa admoestação uns aos outros. Pensa bem numa igreja que leva a sério isso aqui, e cada irmão vai para casa com esse pezinho nos ombros. Então, eu também tenho responsabilidade de admoestar, eu também tenho a responsabilidade de aconselhar naquilo que eu perceber. E se todos os irmãos procuram fazer isso na dependência do Senhor, o trabalho dos presbíteros ficará bem mais leve, e os presbíteros poderão fazer o seu serviço de cuidar da igreja com mais qualidade, porque os irmãos estão ajudando, a igreja toda está se envolvendo nessa admoestação, e os casos serão tratados mais especificamente pelos presbíteros, com mais qualidade, com mais tempo, com mais disposição. Então, toda a igreja ajuda o presbitério a cuidar bem da igreja, nesse envolvimento na admoestação mútua, uns para com os outros. Um outro texto de 1 Tessalonicenses 5, que a gente pode acrescentar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o verso 12, Paulo diz àqueles irmãos, lá em Tessalônica, ele não está dirigindo aqui essa palavra aos presbíteros da igreja, está dirigindo aos irmãos. Olha o que ele diz, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, com quem ele está dizendo aqui? Primeiramente, ele está dizendo acerca dos presbíteros que presidem sobre eles e os admoestam. Agora, notem o que ele vai dizer no verso 14. Verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, aos irmãos, à igreja em geral, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua outro em mal por mal, e assim por diante. Note bem, parece que esse texto combina bem com Ezequiel capítulo 34, né? As ovelhas fracas, insubmissas, desanimadas, e assim por diante. De quem seria a responsabilidade de admoestar
os insubmissos, de consolar os desanimados, de amparar os fracos, de ser longânimos para com todos. De quem é a responsabilidade? Da igreja, dos irmãos em geral. Então não é responsabilidade dos presbíteros? Sim, eles vão trabalhar especificamente nesses casos, mas toda a igreja tem um certo peso de responsabilidade para com esses. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis o insubmisso, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Note que não está escrito aqui assim: exortamo-vos também, irmãos, a que condeneis os insubmissos, que vocês condenem os desanimados. Não. Que admoesteis. Admoestar é falar, é ajudar, é incentivar a corrigir aquilo. Consolar os desanimados, admoestar os insubmissos e consolar os desanimados. Aqueles que estão desanimados, talvez, por uma falta de consolação, às vezes. Nem sempre o desânimo vem por pecado. Geralmente nós achamos que o desânimo é resultado imediato de pecado. Nem sempre. Nem sempre. Quando nós vamos conversar com as pessoas, às vezes percebemos. Muitas vezes, sim, resultado de pecado, de transgressão, de negligência da palavra de Deus. Traz o desânimo, sim. Mas nem sempre o desânimo pode ser resultado de algum pecado. Pode talvez ser, quem sabe até mesmo uma enfermidade física. E a pessoa em conversa descobre. E ele faz a reposição daquela vitamina que está faltando e ele se anima novamente. E alguém vai dizer, ele se arrependeu, não se arrependeu de coisa nenhuma. Ele estava fraco fisicamente. Repôs a sua energia física que ele precisava e ele voltou a ser animado. Eu estou falando de exceções, é claro que quase sempre o pecado é a causa dos desânimos e do abatimento dos cristãos. Mas são coisas que entre os irmãos mesmo a gente pode perceber, mesmo sem que lancemos isso sempre, sempre, sempre nos ombros dos presbíteros. Então, nós já apontamos dois grupos, né? Os presbíteros, em primeiro lugar, responsáveis pela visitação. Mas agora o segundo grupo inclui todo mundo, a igreja toda, também responsável de compartilhar esse serviço de visitação, de aconselhamento uns aos outros. Mas eu queria apontar um terceiro grupo, um terceiro grupo específico. Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, o versículo 3, nós temos aqui uma exortação específica às mulheres, às irmãs, aqui especificamente às irmãs mais experientes, às irmãs mais idosas. Verso 3 diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, às vezes a gente não sabe calcular o valor desse princípio aqui. Tudo isso que foi falado do verso 3 até o verso 5, tem como objetivo essa parte final do versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quem é que tem interesse em que a palavra de Deus não seja difamada? Certamente todos nós que estamos aqui, e o Senhor em primeiro lugar. Para que a palavra de Deus não seja difamada, há um serviço específico que as irmãs devem fazer. E as irmãs mais experientes, as irmãs mais idosas, como diz o verso 3. Elas devem, como diz o verso 3, ser mestras do bem. A palavra de Deus é muito clara na doutrina dos apóstolos que nas reuniões da igreja os homens devem levantar a voz e as irmãs permanecerem em silêncio. Isso é um princípio bíblico, é doutrina dos apóstolos. Mas isso não quer dizer que durante a semana e nas conversas e nas visitações nas casas, que essas irmãs tenham que permanecer em silêncio.
Pelo contrário, essas irmãs devem falar, essas irmãs devem ensinar, elas devem aconselhar. E aqui a palavra de Deus está dizendo isso. Elas sejam mestras do bem, mestra, aquele que ensina, aquele que esmera no ensino, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos. Quantos casais que na primeira semana de casamento já estão em conflito, no primeiro mês de casamento já não estão conseguindo resolver algumas dificuldades que surgiram, e eles hoje, né, vão para a internet, e as irmãs da igreja poderiam estar ali ao lado desses casais novos, ao lado dessas irmãs recém-casadas, recebendo instrução acompanhada de experiência. Irmãzinha, faz isso que vai dar certo. Eu fiz e deu certo. Não faça isso, minha irmãzinha, porque vai dar errado. Eu fiz e deu errado. Não copia meu erro. E essas irmãs que têm experiência para mostrar, além do conhecimento que elas têm, dos conselhos que elas podem dar, elas trazem experiência, elas trazem uma família criada, elas trazem filhos e netos, filhos já casados e netos, que estão aí para serem mostrados ou como exemplos positivos ou como exemplos negativos. E essas irmãs poderiam estar nas casas, ajudando os recém-casados a evitarem os primeiros conflitos que, em alguns casos, levam ao divórcio no primeiro ano de casamento. E, às vezes, questões tão simples de um casal não conseguem ser resolvidas no primeiro mês, no primeiro ano de casado, e eles se separam, porque faltou alguém experiente ali para evitar isso e fazer com que aquele casamento deslanche depois de solucionar aquela primeira dificuldade. Então, um serviço muito importante que as nossas irmãs podem ajudar muito a igreja nessa conversa particular, nesse aconselhamento mútuo, especialmente aos jovens, às jovens recém-casadas. E note a instrução que Paulo dá aqui. Instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Primeiro o amor ao marido e depois aos seus filhos. Aí depois que vem os filhos, pode abandonar o marido, é isso? Isso acontece. Amarem os seus maridos e esse amor mantém-se durante a vida. Todas as fases. Quando vier os filhos, esse amor é compartilhado com os filhos, mas não deixa o marido de lado, porque isso vai dar problema. Se a criança nasce numa casa, e especialmente o casal, que viveu ali os seus primeiros meses, quem sabe anos, só os dois, vem a primeira criança, e o amor da mãe vai todo para a criança, e o marido fica esquecido. Problemas vão surgir, problemas graves vão surgir. Podem ser evitados se uma irmã experiente se aproximar e diz: não faça isso, não faça isso. Ame o seu marido, sempre, até a morte. Ame também seus filhos, juntamente com seu marido. E assim, esse conselho vai ser passado para os jovens ou as jovens recém-casadas. Também ensinar essas recém-casadas a serem sensatas, ajuizadas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada, para que as pessoas lá na rua e os vizinhos não venham dizer: olha, essa família toda bagunçada aí, eles carregam a Bíblia a semana inteira, mas eles não praticam a Bíblia. Isso vai difamar a palavra de Deus, né? E as irmãs podem evitar que isso aconteça. Então eu creio que esses 3 grupos que nós mencionamos, né? Na verdade é a igreja toda. Os presbíteros, em primeiro lugar, vão sair e visitar o rebanho. A igreja vai ajudar, fazendo essa visitação amigável entre os irmãos, aconselhando nos casos que podem ser aconselhados, né? Corremos o risco que a igreja, também envolvida nesse aconselhamento, de repente sai alguns conselhos meio esquisitos, né? De vez em quando acontecem essas coisas, né? Mas é o risco que devemos correr, se todos os irmãos querem se envolver e ajudar. Mas as irmãs também, elas devem estar ativamente envolvidas nesse serviço de visitação e aconselhamento naquilo que elas podem fazer dentro do seu trabalho, dentro da sua área de trabalho. Então, talvez um resumo do que nós temos falado até aqui. Talvez a gente possa dizer que há 2 tipos de visitação, né, que foram mencionados aqui. Um tipo de visitação que é preventivo, é um trabalho preventivo na igreja.
é esse trabalho que todo mundo se envolve. Todos os membros visitando os irmãos, tomando um cafezinho juntos, né, almoçando juntos, quem sabe, ou visitando lá durante a noite, no momento de folga, marcada a visita, pode ir lá, né, com os irmãos, com aquela família. E esse trabalho sendo feito por toda a igreja, essa visitação que vai aumentar a afinidade, a amizade, o companheirismo, a compreensão de uns para com os outros, né? Então, esse trabalho é um trabalho preventivo, vai manter o ambiente da igreja um ambiente contra infecções, né? Pequenas inflamações vão surgir aqui e ali no relacionamento dos irmãos, mas esse trabalho preventivo, esse trabalho de visitação amigável, vai combater esses pequenos focos de inflamação, não permitindo que surja um tumor, um câncer, que vai matar o corpo. Então, é um trabalho preventivo, né, de visitação, de aproximação, de promover a amizade, a afinidade. Numa igreja local sempre vai ter aqueles que são explosivos, aqueles que são carismáticos, alegres, fala com todo mundo, brinca com todo mundo, e sempre vai ter aquele, talvez mais semelhante a mim, mais quieto, mais calado, só fica observando, gosta mais de ficar no cantinho. E a igreja precisa misturar toda essa gente e fazer com que todo mundo seja amigo, que o calado seja apreciado do jeito que ele é, que o falante seja apreciado do jeito que ele é. Eu casei com uma falante, então eu sei o que é isso, né? Eu preciso ter paciência com ela, ela ter paciência comigo. E assim na igreja também, entre os irmãos. Todos serem amigos, fraternalmente amigos. E isso é um trabalho preventivo. A gente sabe do valor do trabalho preventivo na saúde, né? Na saúde pública. Se todo mundo faz aquelas coisas que são dever da gente fazer, né? Cuidar da saúde, perceber certas coisas aqui, tomar água e assim por diante, né? Então, aqueles que cuidam da saúde não vão ficar sobrecarregados. Na igreja local, vão surgir problemas, mas poderão surgir muitos problemas, uma carga volumada de problemas, se não houver esse trabalho preventivo, de visitação uns aos outros, para promover a afinidade, promover a comunhão, promover a amizade, a compreensão, orações juntas e assim por diante. Mesmo fazendo isso, vão surgir problemas, infelizmente, mas serão menores em número e talvez menores em volume. E aí os presbíteros estarão descansados, vigorosos, para ir ali e atacar aquele problema, de ir ali e resolver aquele outro problema. Eles vão estar com saúde plena, física, espiritual, emocional, para agir nesses casos que vão surgir, e eles poderão trabalhar especificamente nesses casos que o trabalho preventivo não conseguiu evitar. Então, parece que dois tipos de visitação, né, para que ninguém confunda. Os irmãos, os presbíteros da igreja, homens amadurecidos, levantados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor espiritualmente, somente eles podem agir naqueles casos mais difíceis e dar solução, saber qual é a atitude que a igreja deve tomar em relação àquele caso, qual é o conselho certo para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela família. Eles vão fazer isso com zelo, com qualidade, com espiritualidade. Nos casos menores, que talvez nem seja reconhecido como problemas, talvez pequenas inflamações que surgem, a igreja pode ajudar nesse trabalho de visitação preventiva. Então, esperamos que essas poucas coisas que falamos possam nos ajudar a fazer aquilo que o Senhor Jesus pediu. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, e dessa forma que o Senhor seja satisfeito com a nossa vida, com o nosso serviço aqui. Amém.